Como conquistar os seus primeiros 100 mil reais e o que é melhor? Trabalhando sozinho. Nesse vídeo aqui eu vou te entregar 5 dicas práticas para você poder conquistar isso. Para você aplicar imediatamente. Tá bom? Vamos lá? Só que antes de mais nada, eu deixo o seu like, isso é importante para que esse conteúdo chegue para outras pessoas também. Me ajuda aí. Vamos lá. Dica número 1. Seja muito bom naquilo que você faz. As pessoas precisam entender que o que você faz, ele é raro, ele é diferenciado. Se você for bom naquilo que você faz, se você tiver uma especialização em um determinado assunto, na execução de um determinado serviço, se você tiver habilidades diferenciadas, você pode cobrar mais. E quando você cobra mais, você aumenta a sua lucratividade. Quando você aumenta a sua lucratividade, você chega mais rápido aos seus 100 mil reais. E 100 mil reais é só para você começar, você pode chegar muito mais do que isso. O que você precisa entender é que você precisa ser bom. Se você não for bom, você vai ser mediano, você vai se igualar ao que nós chamamos de comoditização, que é um produto commodity, que é um produto que não tem diferenciais. Dentro do serviço profissional, você se torna um profissional comum, como todos os outros que tem por aí. Você não tem diferenciais. E aí você não pode cobrar mais. Então seja bom no que você faz, é a dica número 1. Dica número 2, atue em áreas de potencial. Existem áreas que você tem muito mais potencial de conseguir ter melhores resultados. Inclusive, existem atividades que você pode executar de diferentes formas que te permite, por exemplo, você conseguir ganhar tempo e conseguir ganhar mais. Por exemplo, você pode, por exemplo, prestar um serviço de consultoria presencial ou você pode fazer essa mesma consultoria de forma online. Qual é a diferença que você tem de um para o outro? É que você pode escalar muito mais quando você faz isso online. O que você precisa projetar? Você precisa projetar, por exemplo, quanto é que custa a sua hora online. E se essa hora for presencial, quanto ela custaria? Porque se você conseguir ter duas possibilidades diferentes, você pode atender diferentes públicos. No online, por exemplo, você pode atender pessoas a mais distância. Você pode atender pessoas que talvez se elas fossem pagar para você estar presencialmente lá, viajar e tudo mais, te custaria muito mais caro para elas. E elas podem ter acesso a isso. Por exemplo, eu contrato um serviço de uma coach de inglês que ela trabalha na casa dela. Ela atende por hora. Ela fecha um pacote de serviços, vende esse pacote de serviços que são horas que você tem um determinado tempo para consumir e aí dentro desse processo ela consegue, por exemplo, atender à distância. Poderia contratar presencialmente? Até poderia contratar, mas provavelmente essa hora custaria muito mais caro. Para mim não faz sentido nenhum, mas de repente pode fazer sentido para alguém que quer fazer questão disso. Quando você tem duas opções, você potencializa o preço que você pode cobrar. Então, dentro da sua atividade, dentro daquilo que você faz, você tem que encontrar maneiras de potencializar os seus resultados. Você não pode ficar somente naquela mesmice, você precisa entender como é o seu mercado, precisa conhecer o seu cliente, aquilo que nós chamamos de persona, a pessoa que efetivamente contrata o seu serviço para que você possa ter melhores resultados para potencializar, tá bom? E aí quando você tem serviços de maior valor agregado, você potencializa isso também. Isso vai te ajudar você a ter mais resultados. Essa foi a dica número 2. Vamos à dica número 3. Entenda o que é o conceito de lucratividade. O conceito de lucratividade é o seguinte, você vai ver aquilo que você efetivamente coloca no seu bolso. Então, por exemplo, quando você vai prestar um serviço profissional, você precisa entender qual é o custo envolvido naquela prestação de serviço. Eu falei para você sobre você ganhar 100 mil reais. 100 mil reais que eu estou falando é líquido. É dinheiro que você vai colocar no seu bolso. Lucro é diferente de vendas. Dependendo da atividade que você vai exercer, você vai ter que emitir uma nota fiscal, vai pagar imposto, então você vai deduzir isso sobre o seu valor. Você talvez tenha que contratar alguém para te ajudar em alguma atividade, talvez você tenha um custo de locomoção, tudo isso são custos que você vai ter e não é o valor bruto que conta, você precisa ter lucratividade. E muitas vezes, por conhecer melhor isso, você pode precificar melhor o seu produto. Vou dar um exemplo prático para você que aconteceu recentemente aqui. Nós tivemos um problema de energia elétrica aqui na nossa sala, aqui onde nós estamos, e simplesmente parou de funcionar. Parou de funcionar, a gente precisou contratar um eletricista.
Eu estou em São Bernardo do Campo e esse eletricista estava em Santos. Ele veio de Santos para cá para poder nos atender. Bem, eu nem sei se ele morava aqui perto ou não. Eu sei que ele estava em Santos quando nós falamos com ele. Ele fez o serviço dele e aí o serviço dele durou mais ou menos lá 2 ou 3 horas e ele nos cobrou algo em torno de R$ 150. Aí eu fiquei pensando assim, o cara me saiu de Santos para São Bernardo do Campo, estamos falando de uma distância aí 50 quilômetros, mais ou menos isso, com pedágio, com tudo. Veio para cá para atender uma necessidade emergencial que eu tinha, atendendo uma empresa, ou seja, ele não está atendendo uma pessoa física, atendendo uma empresa. Bastava ele olhar em volta, ele via a quantidade de pessoas envolvidas no nosso negócio. Então aqui trabalham cerca de 40 pessoas e mais ou menos a metade desse pessoal estava presa por conta dessa questão da energia. E cobrou um valor tão baixo. Gente, não dá. Você precisa entender, você precisa conhecer conceitos que vão fazer a diferença na sua lucratividade. Você precisa entender qual é o seu custo de deslocamento, qual é o custo hora que você considerar. Não é somente o custo que você está executando o serviço, mas é o custo que você tem entre você sair do local que você está para o próximo local. Você precisa entender todos esses fatores. E aí você precisa usar esses fatores, inclusive, de forma que você possa dialogar. Vou dar um exemplo prático também que aconteceu comigo algum tempo atrás. Eu fui fazer uma palestra no interior do Paraná, num processo logístico muito complicado. Eu descia no aeroporto, que eu não lembro qual que era, depois um carro me pegava, me levava durante algumas horas para chegar na cidade. Eu tinha que chegar um dia antes para poder dormir lá, para a palestra acontecer no dia seguinte, na parte da manhã, e depois eu tinha que fazer todo o trajeto de volta depois. A empresa que me contratou foi o Sebrae. E no Sebrae tinha uma pessoa responsável lá, que foi a pessoa que ficou responsável para me atender e tudo mais. Essa pessoa chegou para mim e falou assim, mas palestrante ganha muito dinheiro, né? Onde já se viu o palestrante vir dar uma palestra de 1 hora e cobrar um valor desse aí, falando para mim. Ou seja, o cara estava reclamando de mim mesmo, para mim mesmo. Olha só que absurdo. Eu virei para ele e falei o seguinte, mas eu não cobro pela palestra. Ele falou, como não cobra? O Sebrae vai pagar X para você? Eu falei, não, a palestra é de graça. Eu cobrei pelo deslocamento, de deixar minha casa, sair de casa, ficar longe da minha família, pegar avião, pegar o carro que me pegou lá no aeroporto, me trazer na cidade, ficar preso num hotel que é diferente da minha casa, que não tem o conforto que eu tenho, ter que almoçar fora, tem que passar o tempo aqui antes da palestra. A palestra mesmo eu dou de graça. A palestra eu dou free. O que eu cobrei foi por todo esse tempo envolvido. Gente, entenda uma coisa, conceito de lucratividade, você precisa de fato conhecer todos esses fatores. Se você não conhecer esses fatores todos, você perde dinheiro, você não sabe cobrar. Então essa aqui é a dica que eu deixo para você, número 3. Dica número 4, faça propaganda nos locais certos. Onde é que você pode influenciar as pessoas para você ter melhores resultados? Por exemplo, eu coloquei aqui, redes sociais faz sentido para você? Na maioria das vezes, redes sociais faz muito sentido. Como é que você vai considerar, por exemplo, a utilização de redes sociais? Você está no cliente executando o serviço lá. Você acabou de executar o serviço no cliente, por que não faz um videozinho daquele serviço? Por que você não mostra o antes e o depois? É o processo da transformação. Ou seja, imagine, por exemplo, se aquele eletricista que veio aqui, que estava tudo apagado, não estava funcionando e tal, não sei o que, gastou 3 horas e tal, ele chegasse, pessoal, estou aqui numa empresa que contratou a gente aqui, essa empresa aqui, a Tactus, e essa empresa eu cheguei aqui, pessoal, simplesmente não estava funcionando nada. Não estava funcionando nada, aí eu descobri que não estava acontecendo, o que estava acontecendo era, sei lá o que aconteceu, enfim, tinha parado de funcionar. E ele mostra esse processo de funcionar. Agora, olha só, depois pega e um depoimento lá. Anderson, você gostou do serviço? Resolveu o seu problema? Gente, vamos usar redes sociais a seu favor. Vamos fazer as pessoas entenderem, porque quem não é visto não é lembrado. Vamos fazer as pessoas entenderem que você é um profissional que pode atender a necessidade dela. Quando eu precisar de uma situação, de resolver algum problema, eu vou lembrar de quem? As pessoas que eu estou convivendo, assistindo nas redes sociais. Essas pessoas o tempo todo são lembradas. Por quê? Por conta desse trabalho. É incrível como as coisas funcionam. Por exemplo, eu tenho uma empresa contábil, você está aqui na minha sala, na minha empresa contábil. Perfeito.
Só que eu tenho paralelamente um negócio onde eu ensino outros empreendedores contábeis a ter melhores resultados. Eu faço um processo de ajuda da minha marca, de divulgação do meu serviço nas redes sociais. Só que os melhores resultados que eu tenho é quando eu estou executando um serviço. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho é um curso que eu dou. Quando eu estou no curso, eu mostro trechos do curso, eu deixo alguém filmando eu lá com o celular, para depois eu usar essas imagens. Depois eu mostro antes, eu mostro depois. O pessoal participou do curso, eu pego um depoimento naquele momento, publico naquele momento, coloco nas redes sociais. Quando eu faço isso, as pessoas começam a me chamar em box. Anderson, quando é que vai ser a próxima turma? Quem não é visto não é lembrado. Se você não usar redes sociais, você não vai ter resultado. Outra coisa que você pode fazer, parcerias. Quem são as pessoas influenciadoras do seu serviço? Uma vez eu furei um cano dentro da minha casa, no apartamento. Eu furei um cano e esse cano era um cano de água quente. Putz, furei o cano, saiu água pra caramba, tive que fechar tudo, travei a água quente lá, enfim. Só que precisava resolver o problema do cano, porque eu precisava usar o chuveiro, que era água quente. Só que o cano tinha um processo diferente lá que tinha que ser feito. Não era simplesmente ir lá, pegar, quebrar e tudo mais e consertar. Não tinha que soldar o cano. Era uma soldagem, era um cano específico lá. Não sei dizer que eu não entendo disso, mas eu sei que era meio complicado. E aí eu contratei duas pessoas. Uma pessoa para quebrar, outra pessoa para arrumar e a mesma pessoa que quebrou, depois ela consertou. Quem foi que me indicou essas pessoas? Foi o síndico do condomínio. Então, ou seja, quem são as pessoas influenciadoras que podem indicar você para outras pessoas? Você tem conexão com essas pessoas? Você está próximo dessas pessoas? Que tipo de conexão você criou? Que tipo de raiz você criou com essas pessoas? O que você faz para ela? Talvez você nem precise pagar um comissionamento, mas você pode dar algum tipo de gratificação, que vai desde um agradecimento, um presente, enfim, qualquer coisa. Mas você precisa estar conectado com as pessoas certas. Porque essas pessoas certas vão indicar você. E isso vai fazer uma grande diferença. Então essa aqui foi a quarta dica. E a quinta dica e última dica, você precisa dominar conceitos de marketing profissional. O marketing profissional, ele é exatamente o marketing aplicado às atividades profissionais, tá bom? Então vamos lá. Você tem o marketing, que é um conceito como um todo, para você usar como processo de divulgação, venda e fidelização dos seus produtos e serviços. Ou seja, o marketing é fundamental, porque ele envolve comportamento do consumidor, ele envolve técnicas que você vai utilizar para divulgação, técnicas que você vai utilizar para influência, geração de autoridade, enfim, uma série de coisas que é complexo. Pode parecer simples, mas não é. No marketing de serviços profissionais, você aplica essas técnicas para você, profissional, a construção da sua marca. Você constrói a sua marca para o mercado. Só que para você fazer isso, você precisa ter domínio dessas técnicas. Então você precisa aprender isso. Mas Anderson, como é que eu vou aprender? O que eu posso fazer? É muito simples. Você precisa estudar esse negócio. Você precisa estudar esse negócio se você quer efetivamente ter melhores resultados. Se você não estudar, vai ser difícil você ter resultados. Então o que você vai fazer? Começa a ler sobre isso, comece a entender um pouco mais esse universo, vai fazer um curso, assiste vídeos no YouTube, como o vídeo que está assistindo aqui, assiste mais vídeos, consome esse conteúdo, começa a fazer uma trajetória da sua marca profissional, começa a valorizar, entenda quem é a persona que contrata o seu serviço, o seu público que contrata o seu serviço, como é que você trabalha melhor com ela, quais são as necessidades que ele tem, o que é que você pode fazer para ajudar ele, como é que você cria autoridade para esse público, como é que você melhora efetivamente os seus resultados. Domina isso, que vai fazer uma grande diferença nos seus resultados, tá bom? Vamos fazer um resumão aqui. Se ficou muita informação, assiste de novo esse vídeo, tá bom? É importante para você, anota, porque essas coisas vão fazer a diferença. Então eu falei sobre você ser muito bom naquilo que você faz, sai da mesmice, sai da comodização, se torna diferenciado daquilo que você faz. Eu falei sobre atuar em áreas de potencial, ou seja, você precisa potencializar a venda do seu serviço profissional para você chegar aos seus 100 mil reais, e não é só 100 mil reais, você pode chegar muito mais do que isso. Eu falei sobre o conceito de lucratividade, entender o que é lucratividade, você entender como você faz a formação do seu preço, entender todos os fatores que estão envolvidos, entender que não é somente faturar e você gastar e você não ter lucro, você precisa ter lucratividade. Eu falei sobre você fazer a propaganda nos canais certos, você atingir o público em diferentes canais, fazer parcerias estratégicas, fazer algo que realmente possa fazer a diferença para os seus resultados de venda do seu serviço. E falei, em quinto ponto, sobre você dominar
ou marketing de serviços profissionais. Aprenda sobre isso. Faz isso. Vai fazer uma grande diferença para o seu negócio, para a sua atividade. Você gostou desse vídeo? Se você não deu seu like ainda, dá o seu like agora. Acha que faz sentido para alguém esse vídeo? Manda esse vídeo para alguém, compartilha. Isso é importante para mim. E se inscreve no nosso canal se você não está inscrito ainda, que aqui tem muita informação para você ter resultado como empreendedor. Muito sucesso e até um próximo conteúdo.